Bom, hoje eu vim explicar essa questão aqui do ITA, da primeira fase do ITA de 2021, e bora ver o que ela pede. Dissolvendo as curvas de solubilidade de sais inorgânicos mostrados na figura, este sais dessa tabelinha aqui, essa curva de solubilidade, na verdade, a respeito de alguns desses sais são feitas algumas afirmações. Tá, eu separei cada uma das afirmações para eu conseguir explicar cada uma delas e falar se são verdadeiras ou não, e vamos ver essa primeira afirmação. Dissolvendo-se 130 gramas, tá aqui, ó, a gente tem 130 gramas de KNO3 em 200 gramas de água, ok? A 40 graus Celsius, obtivemos uma solução saturada, quando após 70 gramas dessa substância no fundo do recipiente, ou sei lá onde que essa substância está, que não será dissolvida, ok? Então a gente faz o seguinte, vem aqui no KNO3, aqui ele está aqui, a gente traça uma setinha aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar, né? Aqui, ó. Pronto. Aqui no canto, a gente consegue ver que essa tabelinha que fala aqui, que a solubilidade de gramas de sal, então pode ser qualquer sal aqui, em 100 gramas de água. Ou seja, a questão fala que a gente está dissolvendo isso aqui em 200 gramas. Então, em 100 gramas de água, que é como é que está falando, a gente tem o quê? A gente tem 60 gramas deste sal, em 100 gramas de água. Se a gente fazer uma continha básica, a gente multiplicar isso aqui por 2, que é basicamente 100 vezes 2, vai dar igual a 120 gramas desse sal. Ou seja, em 200 gramas de água, a gente tem 120 gramas desse sal dissolvido. Só que a questão, ela fala que a gente vai ter uma solução saturada com 70 gramas dessa substância. Só que a questão já falou que a gente vai ter 130 gramas. Se a gente fazer menos isso, menos 130 gramas, aqui vai dar igual a 10 gramas. Ou seja, na verdade, não vai ter 70 gramas dissolvido. Vai ter, vai ter 10 gramas vai ter 10 gramas de solução saturada no fundo do recipiente. Bom, vamos para a segunda questão aqui, e ela diz que 20 gramas deste sal aqui, em 300 gramas de água, é, a, de- a, basicamente, se dissolvemos 20 gramas de sal em 300 gramas de água a 10 graus Celsius, e posteriormente aquecemos esta solução a 90 graus Celsius, haverá uma gradativa precipitação da substância. Ok, primeiro a gente tem que ver onde está esse sal dessa solubilidade. Está aqui, ó. Quando a gente vê, sempre que a gente vê essa curva ela descendo, ela escorregando para baixo dessa maneira aqui, significa que é uma solubilidade que ela é exotérmica. Ou seja, quando a gente aumentar a temperatura, a gente vai diminuir a precipitação. Então, o que a questão fala para a gente? Ela fala que de 10 graus, de 10 graus, essa substância ela vai para 90. Se a gente aumenta a temperatura, a gente diminui essa solubilidade. Ou seja, a gente vai ter um precipitado acumulado no fundo do recipiente ou de sei lá onde esse sal está. Então, essa questão está correta. Bora para a próxima. Bom, agora vindo para a terceira afirmação, ela diz que a menor quantidade de água necessária para dissolver completamente 140 gramas de K2CR2O7 a 90 graus é aproximadamente 150 gramas. Primeiro a gente tem que ver onde é que está esse sal. Cadê? K7. Aqui. Está aqui, ó. K2 aqui, ó. Então é só a gente traçar uma linha para a gente ter uma ideia de quantas gramas serão dissolvidas em 100 gramas de água. Aqui. Aproximadamente dá para dissolver 60 gramas. Então a gente basicamente pode fazer uma regra de 3 aqui, né? Então, você está falando que são 140 gramas e a 150 gramas de água, a gente pode fazer o seguinte: pode botar 60 para 100. Aqui a gente pode escolher, a gente vai substituir. Eu vou substituir na grama desse soluto, que é o que a gente quer achar. Aí saber a quantidade de água mínima, né? Então, X, e aqui 150 foi o da questão. Para a gente saber a massa que a gente consegue dissolver. Então, aqui está o que a tabela me diz, são 60 gramas de sal. E aqui está a água que eu consigo dissolver com 60 gramas. E aqui, ó, a nossa incógnita, que a gente quer descobrir. E aqui
o que a questão me deu. Fazendo uma multiplicação cruzada, a gente vai ter esse resultado. 60 vezes 150 é 9.000. 9.000 dividido por 100 dá 90. Então, na verdade, a gente consegue dissolver só 90 gramas, 90 gramas desse sal em 150 gramas de água. Então, a questão está errada. Bom, aqui está a última afirmação, que fala que o NaNO3 é a substância mais solúvel a 30 graus Celsius. Ok, a gente vem aqui nos 30 graus Celsius e faz uma linhazinha. Ok, pela curva de solubilidade, a gente consegue ver que o NaNO3 ele consegue dissolver 70 gramas de sal a, a mais ou menos aqui uns 35, mais ou menos uns 35, uns 35 graus. Já o CaCl2, se a gente, a curva ela está crescendo, né? Só que ela está tendendo a chegar nesses 30 graus. Então a gente pode assumir que lá no infinito, quando essa curva aqui ela crescer mais, que o gráfico não se estende até lá, a gente pode assumir que ele, na verdade, é o que é mais solúvel a 30 graus. Já o NaNO3, ele é o mais solúvel a mais ou menos 35 graus. Então essa questão está errada. Bom, chegamos aqui no final e a única que a gente conseguiu correta aqui foi a segunda questão. O resto estava toda incorreta. Viu? Pronto, aqui apenas a segunda. Gabarito, letra C. Bem, eu vou estar resolvendo uma questão da UFRN. A dissolução de uma quantidade fixa de um composto inorgânico depende de fatores, tais como temperatura e tipo de solvente. Analisando a tabela de solubilidade de sulfato de potássio em 100 gramas de água, ao lado indique a massa de sulfato de potássio que precipitará quando a solução for devidamente resfriada de 80 graus Celsius até atingir a temperatura de 20 graus Celsius. E no enunciado, ele nos dá a temperatura e a solubilidade do sulfato de potássio em relação a essa temperatura. Bem, ela é uma questão simples de resolver. Para descobrirmos a massa que precipitará, basta pegar a diferença entre a solubilidade de cada temperatura, especificamente de 80 graus Celsius e 20 graus Celsius, que é o que ele pediu. Então, a massa que precipitará é igual a 18 gramas, que eu peguei dos 80 graus Celsius, menos 10 gramas, que eu peguei dos 20 graus Celsius. E resolvendo, dá 8 gramas, que é equivalente à letra D. Bom, eu vou gravar uma questão que eu tirei da internet. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração final? Bom, para resolver essa questão é bem simples. A gente vai usar a fórmula de concentração comum, que é a massa do soluto sobre o volume da solução. No caso, a gente vai ter o seguinte: a concentração vai ser igual à massa do soluto que ele nos dá na questão, que no caso seria 4 gramas de NaCl, 4 gramas, sobre o volume do nosso soluto, da nossa solução, que seria 2 litros. No caso, a gente vai fazer sobre 2 litros. E isso aqui vai ser igual a 2 gramas por litro. Essa aqui seria a nossa resposta, essa aqui seria a nossa concentração comum. No caso, seria a letra A, certa. Primeiramente, utilizamos a balança analítica para pesar 18 gramas de sulfato de potássio, valor correspondente à temperatura de 80 graus Celsius apresentada na questão. Em seguida, utilizamos uma proveta de 100 ml para medir 100 gramas de água, considerando que 1 grama de água equivale a 1 ml. Posteriormente, adicionamos essa quantidade de água à massa de sulfato de potássio pesada e utilizamos a chapa aquecedora até que a solução atingisse 80 graus Celsius. Observamos que toda a massa de sulfato de potássio
foi solubilizada. Após isso, deixamos o sistema resfriar até alcançar 27 graus Celsius. Por fim, passamos a massa precipitada e verificamos que 7 gramas de sulfato de potássio se depositaram como corpo de fundo.